Valer? Deu? Ah, dá. Uma gestante de 30 anos com 32 semanas de gestação é encaminhada à unidade de pré-natal de alto risco devido a alterações ultrassonográficas no feto, incluindo restrição do crescimento intrauterino, calcificações intracranianas e ascites. Exames laboratoriais prévios das gestantes mostraram uma IgM positiva e IgG positiva para citomegalovírus, com alta avidez para IgG. A gestante não apresenta sintomas clínicos. O recém-nascido após o parto apresenta-se com petequias, hepatosplenomegalia e icterícia. E os exames laboratoriais iniciais revelam plaquetas 60.000, TGP e TGO aumentadas, uma bilirrubina direta de 5 miligramas por decilitro. Então, a gente tem um caso aí de citomegalovírus congênito, né? Então, vamos ver o que ele está perguntando e depois a gente volta para o caso. Quais são os achados clínicos e laboratoriais que sustentam o diagnóstico de infecção congênita por citomegalovírus? Então, vamos lá, uma gestante de 30 anos que é, viu no ultrassom, com 32 semanas, que ela tinha um crescimento intrauterino retardado, né? Calcificação intracraniana e ascite. Então, esse bebê já tinha alguma coisa alterada ali que a gente não sabe, né? Calcificação, a gente tem que pensar sempre em citomegalovírus ou toxoplasmose, né? É, E aí ele já dá a cola. A gestante tinha uma IgG e uma IgM positiva para citomegalovírus, com alta avidez para IgG. Na verdade, tem uma coisa errada aqui, que eu acabei de ver, Beth. Hum. A avidez, quanto mais alta, na verdade, ele não entra muito nesse mérito, tá? Porque a avidez, ela vai falar que a infecção foi alta avidez há mais de 16 semanas, mas ela estava com 32 semanas de gestação. Então, ela poderia sim ter uma alta avidez para IgG nesse momento, tá? É, e a gestante sem sintoma. E o bebê, ele tem uma colestase, né? Bilirrubina direta aumentada, transaminases aumentadas, plaquetopenia. Então, vamos lá. Quais são os achados clínicos e laboratoriais? Clínico, restrição do crescimento intrauterino, ascite, calcificação intracraniana, né? E laboratorial, a gente pode falar também das petequias, né? Cadê? Ele tinha petequias, né? Petequias com hepatosplenomegalia e icterícia, né? E laboratorial, a gente pode dizer que a mãe teve uma IgM positiva na gestação, né? E a plaquetopenia também, né? O que vocês acham? Plaquetopenia, a gente poderia também dizer plaquetopenia, né? É, E a bilirrubina aumentada, né? Que isso daí fala a favor da colestase, e as transaminases aumentadas, exatamente, tá? É, Então, vamos ver o gabarito, Beth? Vamos lá. Então, achados clínicos no feto e no recém-nascido, né? Retardo do crescimento intrauterino, calcificação, hepatosplenomegalia, icterícia e petequias. E laboratório, plaquetopenia, hiperbilirrubinemia direta, né? E as alterações hepáticas, né? Ele nem botou aqui a sorologia materna, né? Positiva, mas eu acho que a gente poderia acrescentar essa também, tá? Vamos para a segunda pergunta? Lembrando, pessoal, que aqui, apesar de estar na sigla, a gente não deve fazer isso na prova, tá bom? Fazer qualquer sigla que pode incorrer ali deles não considerarem. Então, não vamos colocar sigla, tá? Só para deixar reforçado isso. Vamos lá. É,
Quais exames complementares? O teste da avidez, na verdade, qualquer teste da avidez é o seguinte, gente, até 16 semanas, é, é, alta avidez indica uma infecção há mais de 16 semanas, que pode ser 17 semanas ou pode ser um ano, né? Então, baixa avidez, que é o que deveria estar nesse enunciado aí, é, indica uma infecção a menos de 16 semanas, tá? Então, uma alta avidez não nos diz muito quando é feito tardiamente, né, com 32 semanas, porque a gente não sabe que é mais de 16, mas ela, né, tá grávida é 32, e baixa avidez menos de 16, tá? Isso vale para toxoplasmose também. Tá, então vamos lá. Quais exames complementares devem ser realizados para confirmar o diagnóstico? Tá. Então, pesquisa de citomegalovírus, Neilton, né? Na urina ou saliva, muito bem, através do PCR. Então, no sangue para avaliar a carga viral, neuroimagem, né? Aí eu acho que a gente poderia ser um pouquinho mais específico, né? Então, de fato, a gente faz o diagnóstico com PCR para citomegalovírus, que no Brasil é feito na urina. O sangue a gente pode avaliar a carga viral, gente, mas isso não é importante para o citomegalovírus. É diferente do HIV, por exemplo, que a gente sabe que uma carga viral aumentada está relacionada a um prognóstico pior, né? A uma infecção mais grave. O citomegalovírus, a gente não existe um limite de carga viral para a gente indicar o tratamento ou não, tá? É, então, o ideal é fazer o PCR da urina, né? Mas pode ser da saliva. Isso daí é para a gente ter o diagnóstico, confirmação do diagnóstico etiológico, e a questão da imagem, né? Ultrassonografia ou ressonância. A gente pode fazer ultrassonografia, Neilton, melhor que a ressonância. Lembra que para a gente fazer a ressonância num bebê, a gente tem que anestesiá-lo, né? Então, o ideal é a gente fazer ultrassonografia, que ela é bem feita, resolve muito bem, mas a TC de crânio também, para a gente ver as calcificações que o Elon botou aí. Então, isso seria imagem, né? E o laboratório? O que que a gente tem que ver no laboratório para acompanhar essa criança? A gente tem que avaliar, né, a questão hematológica, né, as plaquetas, o hemograma, ver a parte renal, para ver se tem algum dano secundário aí. E o que é muito importante para o bebê com citomegalovírus? Qual é a audiometria? Só que a audiometria, na verdade, num bebê é mais difícil da gente ver, né? Então, a gente vai fazer a avaliação auditiva, que pode ser inicialmente com uma emissão autoacústica, depois com potencial evocado ou bera, né? Então, que a audiometria, a criança vai ter que ficar, né? É aqui ou ali, exatamente. Fundo de olho, muito importante, Neilton. Lembrar que a retinite, corioretinite, é um achado frequente, então essa criança precisa de um fundo de olho também. Eu acho que a gente basicamente fechou exames complementares para confirmar o diagnóstico e monitorizar, confirmar através do PCR. Sim, função hepática. Alguém falou ali na frente, né, que a gente precisava monitorar ali essa função hepática para ver, afinal de contas, ele tem uma colestase e a gente vai ter que ver, acompanhar isso, ver como é que ele vai ter, como é que isso vai evoluir, né? É, quer botar, Beth, Uhum. o gabarito? Então, PCR de CMV na urina do recém-nascido, é o padrão ouro, né? Exame de imagem cerebral, que a gente vai fazer ultrassonografia ou tomografia para avaliar as calcificações intracranianas e outras malformações, né? Às vezes faz hidrocefalia, que é mais comum na toxoplasmose, mas pode acontecer também, né?
fundo de olho para avaliar retinite, avaliação auditiva para detecção precoce da perda auditiva e a avaliação da função hepática, renal, para a gente avaliar ali. E hematológica também a gente poderia botar aí, que seria correto também, a gente poderia até adicionar isso no gabarito, né? Avaliar anemia, plaquetopenia. É, Podemos passar para a próxima questão? Qual é o manejo terapêutico indicado para o recém-nascido com infecção por citomegalovírus sintomática? Alguém vai falar como é que a gente trata esse bebê? A gente pulou a 3. Ah, verdade, a gente pulou, Camila, a 3, verdade. Descreva as principais complicações associadas à infecção congênita por CMV. Então, vamos lá. Quais são as principais complicações que a gente pode ter desse bebê? Surdez, né? Muito bem. Então, é a principal causa de surdez hoje em criança, né? É citomegalovírus, né? A gente não tem mais a rubéola, mas a gente tem a citomegalovírus. E a surdez tem a ver com uma perda auditiva neurosensorial. O que mais que a gente pode ter como complicação neurológica para essa criança? Alteração neurológica, atraso do neurodesenvolvimento, que é muito comum também a gente ter no bebê com citomegalovírus, microcefalia, né? Então, pode ter convulsões, né? E aí, vamos a mais complicações. Alguém botou alterações na visão, exatamente. A cegueira, né? Perda visual. É, as hematológicas, vamos lá. Para as hematológicas, anemia, plaquetopenia. Muito bem. Ih, agora eu já estou confundindo os nomes. Que mais que a gente pode ter? Hepática, gente. Um bebê com uma colestase desse tamanho, uma hepatite grave, pode levar até uma insuficiência hepática, né? É, E essas crianças podem ter atraso mesmo, né? Não ganham peso, atraso do desenvolvimento. Então, acho que vamos ver as respostas. Então, vamos lá. Ele colocou aqui como as questões neurológicas, né? Então, a gente também pode não responder com itens tipo neurológico, oftalmológico, a gente pode, mas lembrar de organizar isso na cabeça. Então, microcefalias, calcificações, convulsões, perda auditiva neurosensorial, né? Corioretinite, é, colestase neonatal, insuficiência hepática, anemia, plaquetopenia grave com risco de sangramento e atraso do desenvolvimento da criança. Eu também acho que eu não botaria esse retardo de crescimento no intrauterino persistente, porque a criança já nasceu, não é mais intrauterino, né? Dete, acho que a gente pode. Aqui, mas ele está pedindo de uma maneira geral ou nesse caso? O que que vocês acham ali? Deixa eu dar uma olhada. É que aqui está pedindo geral, ó. Descreva as principais complicações associadas à infecção congênita. Ele não está dizendo nesse caso. O que que vocês acham? Eu acho que aí talvez Mas se o bebê caberia. já nasceu, né? Então. Mas eu acho que é isso. Acho que é geral, ele quer geral, ele está querendo geral, Uhum, sim. né? Tá. E a última é qual é o manejo terapêutico indicado para o recém-nascido? Com infecção por citomegalovírus sintomática. Isso é muito importante a gente ver, né? Porque a gente sabe que para o tratamento do citomegalovírus é diferente se é sintomático ou assintomático, né? E como é que a gente trata? Ganciclovir, tá? Rodrigo, o ganciclovir
ou valganciclovir, tá? É, valaciclovir, ele é um derivado só do aciclovir, tá? É o oral do aciclovir. O do ganciclovir é valganciclovir, tá? Mas o tratamento é com ganciclovir, e aí a gente tem que tratar esse bebê pelo menos por 6 semanas, né? Às vezes a gente tem que fazer mais de 6 semanas, até 6 meses de tratamento, dependendo da gravidade aí do, da doença, né? Se for uma infecção grave, né, a gente tem que tratar é, por 6 meses, né? Se for uma coisa puramente ali, uma perda auditiva neurosensorial, né? Nasceu surdo, sem mais nada, aí a gente pode fazer 6 semanas, mas é o Valganciclovir. Começa com ganciclovir e passa para o valganciclovir. Isso, exato, já corrigiu, muito bem. Suporte nutricional, eu acho que a gente, ele está querendo, acho que um manejo terapêutico, eu não sei, eu acho que nessa questão eu não colocaria suporte nutricional, porque se a gente for botar suporte nutricional, vai ter que botar tudo, né? Ver se precisa de transfusão, ver se vai precisar de é, enfim, de, É, de acho, outras questões. lembra que a gente comentou que a questão do manejo terapêutico é aquilo que trata, né? Então, não é o suporte, entendeu? Pelo menos foi isso que a gente veio discutindo ao longo da semana, lembram disso? Até quando a gente teve com cirurgia, que ela colocou a questão da monitorização, se ela tiver vinculado a algum tratamento. Então, acho que é importante a gente ficar com isso bem na cabeça para não confundir e não colocar ali alguma coisa que não seja tratar, né? Que não seja para o tratamento. Né, Paty? Acho que é mais ou menos Eu isso que a acho gente. também. Uhum. Eu acho que, que é melhor. Acho que dá para a gente. Acho que essa meio que fechou também, né? O que você acha? Vocês ficaram com alguma dúvida aqui, pessoal? A gente até está com um tempo tranquilo, dá para vocês perguntarem mais, participarem mais. As questões estão indo mais rápido, né? Acho que vocês estão conhecendo ali os temas, mas a gente está com um tempo bem tranquilo aqui. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa sobre a patologia, sobre a questão, tá tranquilo? Eu acho que das infecções congênitas, assim, eu acho que eu sei que a questão não é essa, né? Mas é importante vocês diferenciarem bem da a toxoplasmose, né? Que é uma infecção mais que inclusive o rastreio da toxoplasmose está, né, nas orientações do Ministério e nem do citomegalo é bem ainda controverso, né? Então, eu acho que vocês lendo, eu acho que vocês estão bem sabendo bastante as questões, vocês estão bem afiados, assim. Acho que vale a pena, quando forem estudar infecção congênita, ver toxoplasmose, né? Perfeito. Uhum. Ok. Poderia explicar sobre o teste de avidez no Então, vamos lá, de citomegalovírus? novo. Quando a gente tem uma IgM positiva e uma IgG positiva, né? Qual é o ideal dos mundos? A gente ter o acompanho sorológico e saber, né? Ah, se a gestante, antes dela engravidar, ela era IgG e IgM negativo. Aí ela engravidou e ela soroconverteu, ficou IgG e IgM positivo. Só que essa é uma realidade que a gente não tem, né? Porque a gente mal tem as nossas sorologias sempre quando uma gestante começa o pré-natal precocemente, a gente já fica feliz, a gente não tem essa sorologia pré-concepcional. Então, quando a gente pega uma gestante com uma IgG e uma IgM positiva, isso serve tanto para toxoplasmose como para citomegalovírus,
A gente fica na dúvida se aquela infecção aconteceu antes da concepção ou depois da concepção, né? Então, a gente sabe que a IgM é um anticorpo da fase aguda, ele aumenta e depois diminui, né? E a IgG vai ficar para sempre. Só que esse período em que a IgM fica positiva é extremamente variado. Então, a gente tem a IgM positiva, que às vezes fica anos positiva. E aí, como é que a gente vai saber se aquela infecção foi durante a gestação ou antes da gestação? E aí, isso a gente faz o teste de avidez. Quando esse exame é feito no início da gestação, ajuda muito, né? Porque porque exatamente a Gabi botou aqui, né? Porque se ele é no início da gestação, se a gente tem uma baixa avidez, a gente sabe que aquela infecção foi recente, provavelmente já quando a pessoa estava grávida. Na toxo, a gente vai tratar, né? Com esperamicina, sulfadiazina, pirimetamina, a gente vai ver o que vai fazer. No CNV, gente, de fato, o tratamento ainda não é um consenso, mas hoje, se existe uma indicação de fazer valaciclovir em altíssimas doses, isso não vai cair na prova, tá? Mas vocês estão perguntando, eu vou responder. A gente está com tempo, né, Beth? Sim, estamos tranquilo. Valaciclovir em alta dose, que é 8 gramas por dia, ou seja, são 16 comprimidos de valaciclovir, aquele mesmo do herpes. Você faz isso até fazer uma amniocentese por volta da 20ª semana, e se a aminocentese, o PCR do líquido amniótico, for negativo, você dessa forma tem tranquilidade de saber que a infecção não passou. Dificilmente, se ela não aconteceu nesse período inicial da gestação, você pode suspender. E se for positivo, e aí há controvérsias do que vai fazer, porque não se sabe se essa dose alta é suficiente para tratar o feto ou não. Então, isso tudo está ainda em, em investigação, né, enfim, pesquisa, então não se sabe exatamente o que se faz com o citomegalovírus, é inviável, né, você tratar essas pessoas dessa forma para o sistema de saúde, é caríssimo, né, o valaciclovir. Então, é mais provável vir uma toxo, que aí a gente tem que fazer, já é mais consenso, tá? Mas a gente tem o que fazer também para o citomegalovírus, mas talvez mais para frente isso já esteja mais. Mas, de qualquer maneira, é importante saber, gente, porque se você tem uma avidez baixa e o bebê que nasceu, você precisa colher logo o PCR desse bebê, fazer logo a avaliação auditiva dele. Então, no manejo pós-natal, é interessante a gente saber se ela de fato teve uma baixa avidez ou não, tá? Mas é mais provável vir uma toxo mesmo, tá? Acho que pode passar para o próximo, né? É isso, pessoal? Alguma outra dúvida Do- aqui? Diego, pode perguntar. Doutora, com essa clínica desse bebê, e se o IgM vier negativo, eu considero que ele tem citomegalovírus? Ah, o GM do bebê? Não, assim mesmo, exames laboratoriais prévios já demonstram que a mãe tem IgM negativo e o IgG sai Você positivo. pode ter, porque por isso que o citomegalovírus eu acho muito difícil cair dessa maneira na prova. O citomegalovírus você pode ter uma reativação de uma infecção e você não tem o IgM positivo. Por isso que o Ministério não preconiza fazer rastreio de citomegalovírus nas gestantes. Você tem um custo alto e você exatamente não tem muito o que fazer, ainda é um buraco negro, né? É mais provável cair de infecção congênita, sífilis, HIV ou toxo, né? Mas é Mas nesse importante. caso do citomegalovírus, se a IgM vier negativa, eu igual considero que essa criança pode ter citomegalovírus com Ah, essa sim, clínica. com certeza ela pode ter citomegalovírus e ela precisa confirmar isso com um PCR da urina. Tá bom, doutora. Obrigado. Tá? Mas claro que essa criança, se a gente não tivesse essa história materna, tem que afastar a toxoplasmose, né, que também pode dar esse quadro, tá? Então, assim,
Na época da Zika, a gente também tinha quadros parecidos. Então, qualquer torche pode dar plaquetopenia, colestase, hepatosplenomegalia, qualquer delas, né? Sífilis, herpes. Então, tem que investigar tudo. Claro que com a história da mãe, você já ficou mais direcionado, mas na vida real, você tem que pesquisar tudo. Maravilha. Então vamos lá para a próxima. Ah, colocar o gabarito da 4 a gente não botou, Beth, Oh, verdade. perdão, perdão, peraí. Falei tanto que não botei o gabarito. Peraí, deixa eu colocar aqui de novo. Então, ganciclovir, que seria para tratar, né? E, na verdade, aí aqui ele já não botou só o tratamento, né? Ele botou o resto também, avaliar a função, mas isso acho que seria no segmento, né? E o Sim. suporte clínico. Uhum. Isso é bom a gente separar bem para não ficar confuso. Até vou dar uma mexida nesse gabarito aí, né, Paty? Acho que era bom É, separar. e esse ganciclovir, por pelo menos 6 semanas, e o valganciclovir, enfim, é isso. É importante vocês saberem, mas eu acho que uma prova nesse grau assim de. A gente pega sempre mais pesado aqui, né, Beth? Sempre, Porque eu acho sempre. difícil isso cair, porque isso, assim, até para quem é especialista, há controvérsias, há dificuldades, mas eu acho que o importante é ver que é uma infecção congênita e pensar que citomegalovírus é uma das causas. É, isso é importante vocês saberem. Como a gente nunca pode ser pego de surpresa pelo INEP, é bom a gente sempre pensar fora da caixinha, né? Pode ser difícil cair sim, é uma coisa que, poxa, não é uma aposta, mas é bom a gente ver, né? Então, uma E ideia de vocês como estavam sabendo. isso que é bom.